Então, esse momento de agora, a gente vai fazer essa conversa, esse diálogo, esse debate com o nosso convidado sobre qual é o momento da pandemia, né, hoje, que os protocolos necessários para manter a segurança, né, ou aprimorar, na verdade, a segurança sanitária nas escolas. Então, eu tenho acompanhado várias agendas internacionais sobre isso, até porque desde março eu sou pesquisador convidado ali do Centro de Relações Internacionais, né, em Saúde da Fiocruz, né, no Rio de Janeiro. E nós avaliamos, cada 15 dias, a gente emite um relatório sobre a situação da saúde global e, obviamente, a pandemia ocupa um espaço destacado aí. E o que vem acontecendo? Desde os primeiros casos identificados na China, ainda em 2019, até a situação atual, nós temos vivido avanços e retrocessos, né? No sentido da presença da pandemia, ou seja, da circulação do vírus, do número de pessoas doentes, da demanda de atendimento nos hospitais, nas UTIs. A gente tem vivido oscilações, né? Avanço e retrocesso todo o tempo. E, portanto, está muito claro, e isso é preciso que a gente tenha assim no nosso cotidiano, está muito claro que nós ainda estamos longe de controlar essa pandemia, certo? Mesmo com a vacinação. Países que avançaram mais rapidamente na vacinação estão tendo que reintroduzir medidas de proteção, de distanciamento, né? De máscaras que tinham deixado de usar, começaram a usar, de restrições de viagens e tal, como é o caso, né, nos últimos dias de Israel, que é um país pequeno, né, em população e território, que tem uma cobertura vacinal muito alta, né, de mais de 60 e poucos por cento da população, e que teve que voltar a introduzir restrições devido ao impacto dessa nova variante do vírus, né, chamada variante Delta e a variante Delta Plus, né, que é a variante Delta, você sabe, surgiu com expressão na Índia, e agora já tem uma nova variação sobre ela, que é a chamada Delta Plus, e que mostrou ser uma variante muito contagiosa, né? Quer dizer, contagiosa no sentido de mais fácil transmissibilidade do que as outras variantes, né? Como a que nós tivemos aqui dominante no país, e que isso faz com que a gente tenha que manter, mesmo em populações com cobertura vacinal importante, ter as medidas, né, de distanciamento, de proteção, porque a única certeza que a gente pode ter, em termos de segurança, uma evidência de que o vírus já não está circulando muito vacinado, mas eu tive continuar tendo um número expressivo de casos, portanto, a evidência de que o vírus continua circulando, isso vai criar constante instabilidade, né? E, lamentavelmente, no nosso meio, aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós temos, né, uma vacinação insuficiente ainda, né, crescente, mas insuficiente, e temos um número, né, diário de casos ainda muito elevado, né? Vocês lembram que no documento que o CIMPA apresentou na mediação, né, com o judiciário, se falava, né, de nós termos não mais que 9 casos, né, por 100 mil habitantes durante, né, um período de semanal, para poder caracterizar, então, uma circulação restrita do vírus, né? Só hoje, né, eu estava vendo os números de hoje, foram registrados em Porto Alegre 86 novos casos, certo? Isso que nós temos tido uma redução de casos, mas o número ainda é significativo, e o número no estado hoje foi de 3.000, quase 3.700 casos. Portanto, há uma circulação importante do vírus, né? Ela é menor que no período ainda recente, né? Realmente reduziu de maio para cá, reduziu o número de hospitalizações e leitos de UTI ocupados, né? Mas nós ainda estamos num nível alto, né, de circulação do vírus, devido ao número de casos, e também num patamar alto, né, de utilização dos leitos de UTI, que é um marcador, né, do número de casos graves, né? A gente continua com Porto Alegre com uma ocupação de
oficialmente, fazendo a correção ali, chega perto de 89%. Então, é bem significativa essa ocupação. Ou seja, conforme já foi dito aqui pelas colegas na abertura, aqui nós temos que ser muito conservadores, né, no sentido de manter a guarda alta, manter todos os protocolos de segurança com muita presença, né, e não ceder à ideia de que nós já estamos saindo disso, que está melhorando a situação, de que tudo está abrindo, então a escola também pode se relaxar nesse contexto. Realmente seria muito perigoso fazer isso. Eu não quero ser repetitivo em relação a coisas que certamente vocês devem ter discutido em outros momentos e tal, mas a escola, frente à pandemia, não é só o problema do espaço interno da escola, né? É uma questão de como a escola é um espaço de circulação, não é mesmo? Então, a escola tem um impacto sobre um número significativo de núcleos familiares, que são os núcleos familiares, né, que têm crianças, jovens que estão nas escolas, núcleos familiares onde estão os trabalhadores, né, da própria educação e suas famílias, e, portanto, no momento em que a escola é um locus que pode disseminar, né, o espaço que pode disseminar o vírus, ela tem um potencial de expandir, né, essa circulação para um número significativo de pessoas, né, que frequentam direta e indiretamente essa escola, indiretamente que eu digo pessoas que não vão na escola, mas que estão em núcleos familiares que têm pessoas que frequentam o espaço escolar, sem falar que a própria mobilização, né, dos alunos, pais e trabalhadores leva a uma circulação ampliada no caminho para a escola, né, e nos espaços, portanto, colocados aí. Por isso é que, em muitos países, a questão da volta às aulas, pelo potencial, né, de disseminação do vírus, foi algo considerado como possível, necessário fazer, mas em etapas onde havia um grau, né, há um grau suficiente de segurança para fazê-lo, né. É claro, eu acho que não é demais dizer, embora certamente para vocês é muito claro, que é muito importante voltar, né, voltar e manter a escola funcionando, não é mesmo? Porque há uma preocupação global, internacional, né, incluindo, portanto, nossa realidade, de que o problema da ausência, né, da atividade escolar, ou sua atividade mediante meios virtuais, tem levado de forma muito importante a uma interrupção dos processos educativos, né? E a interrupção do processo educativo não é assim que ano passado a gente parou e agora o aluno volta para aquele ponto onde ele estava, né? Desculpe eu ser repetitivo sobre isso, mas o aluno volta com uma perda anterior, né? Quer dizer, os processos educativos de consolidação de conhecimentos que estavam sendo construídos ao longo da seriação escolar, né? Então, no mundo todo tem uma grande preocupação, porque, claro, crianças, jovens que conseguiram manter o processo educativo à distância, porque tiveram acesso, né, digital, porque tiveram uma rápida conversão das estruturas educativas para uma forma online, criaram estratégias de reforço, né, nesse processo à distância, etc., conseguiram diminuir, né, eliminar é difícil, mas diminuir o impacto, né, da interrupção presencial do processo educativo. Mas, à medida em que isso não se deu de forma igual, e que nós tivemos contingentes de população escolar que não conseguiram se beneficiar igualmente do processo virtual, nós estamos criando novas desigualdades, não é mesmo? Então, uma das questões que eu acho que é muito importante entrar no âmbito da sindical não é apenas, que já é muito importante, sobre a segurança sanitária, né, do espaço escolar, nesse contexto ainda instável da pandemia, mas é também pensar que a volta, né, ao processo educativo presencial, ele precisa ser reforçado por um conjunto de outras medidas, né, para poder recuperar as perdas, né, do processo educativo, mas, sobretudo, reforçar mecanismos, portanto, adicionais, né? Por isso eu perguntava antes aqui do início formal da nossa conversa, o quanto que a prefeitura se empenhou, por exemplo, em equacionar o problema da desigualdade de acesso digital, certo?
o conjunto dos trabalhadores da educação e para os alunos, suas famílias e tal, para que isso pudesse se tornar um fator, né, protetor e ativador de outros recursos educativos, porque isso é necessário, né? E vejam, não é que era necessário durante o período não presencial, ele continua sendo necessário hoje e para frente, para poder ser utilizado como um recurso, né, adicional e tal. E, portanto, o uso, né, o uso exclusivo ou predominante de tarefas, né, com meios físicos, com tarefas impressas, etc., para poder utilizar o espaço, né, que ficou limitado da presença dos alunos, ainda limitado em tempo, né, nas escolas, não é suficiente desenvolver tarefas que não possam ter uma dinâmica, um suporte virtual, né, porque isso seria fundamental para complementar permanentemente essa dinâmica. Isso certamente teria que se refletir em outras dimensões, inclusive no redimensionamento da força de trabalho na educação, né? Porque tu precisaria uma intensificação, né, da relação professores-alunos, né, número, acompanhamento mais personalizado, enfim. Estou falando para vocês do ponto de vista mais amplo, né, da questão educativa, seria um esforço para recuperar, né, o terreno perdido e o tempo perdido nesse processo educativo dessas gerações afetadas pela pandemia. Bom, certamente vocês podem discutir isso melhor que eu, e esse é um universo que eu acho que nós temos que disputar ainda, sabe? Ou seja, não é que, na medida em que a gente volta para a atividade presencial, a gente pode ignorar essas questões, né, relativas à mudança, né? Quer dizer, nós não estamos voltando para aquele mundo antes da pandemia, né? Primeiro, nós estamos ainda no transpandêmico, nós estamos metidos na pandemia, e esse cenário que vai surgir no pós-pandêmico não é o mundo anterior, né? Vamos supor que a gente consiga dominar a pandemia, que a gente volte, né? Esse mundo não será igual, né? E, lamentavelmente, algo que é muito discutido hoje internacionalmente é que essa será a primeira de várias pandemias, certo? O que é uma mensagem bastante preocupante, né? E por que se diz isso? Porque as alterações ambientais e tal, que têm gerado um número cada vez maior de vírus, né, com potencial de infecção e transmissão entre humanos, é muito preocupante, né? Por isso há um processo de vigilância, né, genômica no mundo que foi se construindo cada vez maior para fazer a identificação e análise dos vírus que vão surgindo a cada momento, né? Vinculados à grande redução da biodiversidade, isso é um problema gravíssimo, né? Quer dizer, os desequilíbrios extensos que estão sendo produzidos no meio ambiente, né, com toda a crise ambiental e climática, mas também pelas maneiras absolutamente irracionais de produção, né, de exploração e produção dos recursos, né, naturais e da forma de produzir alimentos, né, com todas as alterações de ordem genética, o uso massivo, né, de antibióticos e outros produtos para a lavoura e também para a pecuária. Então, isso está gerando um desequilíbrio tão extraordinário, a combinação de tudo isso, que é uma verdadeira fábrica, né, de organismos que podem ameaçar potencialmente não só a vida humana, mas as várias formas de vida no planeta. Então, já há e não é de hoje, né? Tem pelo menos 5, 6 anos que vários informes apontam o potencial, né, dessas pandemias. Agora nós já temos aí uma experiência real disso, né, que vinha sendo colocado, e a perspectiva é bastante preocupante, né? Por isso, os padrões, né, essa é uma outra questão de fundo que eu acho que deveria interessar muito ao movimento sindical, os padrões de segurança que implicam áreas físicas, né, mais adequadas em termos de espaço, de padrões de ventilação e segurança, também térmica, de fluxo, né, de ar e tal. Tudo isso teria que começar a entrar num outro grau de exigibilidade, né? As nossas escolas no Brasil, escolas de todos os níveis, né, de educação, da educação superior, frequentemente os ambientes são muito inadequados, certo? Sobre todos os aspectos. Eu já comentei isso em alguns outros debates, e eu tive a experiência de estudar na Suécia, né, sobre padrões de promoção de segurança,
E lá a legislação sobre escolas é uma legislação que se inscreve no âmbito da segurança industrial, né? Porque o ambiente escolar ele é objeto de critérios de exigência, né? Enquanto espaços físicos comparáveis aos ambientes industriais de maior segurança, né? Por exemplo, tem que ter conforto térmico, tem que ter acústica adequada, tem que ter ergonomia, né? E nos espaços, nos móveis, a questão da iluminação, padrão de iluminação, padrão de quadros que se utiliza, enfim, de substâncias, né, do ambiente, porque se considera que a exposição no ambiente educativo, em primeiro lugar, estão organismos humanos, no caso crianças, né, que são mais sensíveis a certas alterações ambientais, gerando efeitos, né, duradouros pela vida, e, por outro lado, o trabalhador da educação é entendido como um trabalhador cuja exigência, né, se dá também do ponto de vista dessas condições físicas, né. Todo mundo aqui que dá aula sabe o que significa dar aula num ambiente acusticamente inadequado, né? Qual o efeito disso ao longo das horas? E a gente vai se adaptando meio que inconscientemente, gerando danos, né, importantes ao longo do tempo. Ou seja, todas essas coisas que eu diria que a gente tem que começar a olhar de outra maneira, né? Porque senão nós vamos ter sempre a improvisação, né? Os protocolos que têm se adotado sobre as distâncias entre as carteiras, as mesas, né? O padrão de aeração, né? De circulação de ar e tal, e para muitos ambientes escolares que nós temos no Brasil é uma coisa complicadíssima, né? Para não dizer, às vezes, quase impossível, né? O que acaba gerando uma adaptação negativa, né? Quer dizer, tu começa a ter, por exemplo, a impossibilidade de receber um número razoável de alunos, porque as salas não comportam pelo protocolo de distância. Então, tu tem que segmentar as turmas tantas vezes que torna os horários, né, cada vez menores, porque tu tem que trabalhar com contingentes de alunos, né, adequados. Então, essa imobilidade da estrutura em relação a um outro padrão de segurança, ela vai criar problemas permanentes, né, dado que insisto, a questão da pandemia, primeiro, ela ainda vai se prolongar em ambientes de alguma insegurança, pelo menos até meados de 2022, eu não acho que menos que isso, e a ameaça constante ainda de nós termos pela frente novas pandemias que deveria exigir um padrão, então, já definitivamente transformado. Isso parece, mas vocês vão pensar que eu estou exagerando, né? Mas acho que depois dessa experiência que nós estamos vivendo, já não tem mais exagero nem ficção científica, né? Nós estamos falando do que é, né? E é uma situação delicada, complexa, e se nós não nos prepararmos adequadamente, a gente vai viver sempre, insisto, nessa improvisação, né? Por outro lado, a questão da instabilidade que nós temos frente às vacinas e às variações do vírus fazem com que a vacinação seja necessária, né? Mas ela não é suficiente, insisto nisso, certo? Eu acho que isso vocês têm bem claro, segundo os comentários que escutei aqui no início também. Eu estava olhando os números da vacinação em Porto Alegre e vi que da educação, e hoje, teoricamente, muito mais do que estavam identificados como trabalhadores da educação foram vacinados, né, com primeira dose e tal. Mas eu achei um número muito pequeno, né? Eu não consegui entender exatamente quem foi considerado trabalhador da educação em Porto Alegre, né? Porque em seguida há uma sobrevacinação, né? Quer dizer, parece que é muito maior o número de vacinados do que aqueles que foram previstos inicialmente. Então, provavelmente é um problema de número, né? De definição dos trabalhadores de educação ali. Em todo caso, eu imagino e gostaria de escutar, né, o testemunho de vocês sobre como tem progredido essa vacinação e em que ponto está, né? Se realmente há uma progressão suficiente, qual é a dimensão já da segunda dose para aqueles que dependem da segunda dose, para poder ter uma ideia da evolução deste assunto. Nos protocolos que eu tive a oportunidade de ver, né, nas orientações dadas pelo município até agora, com essa expectativa das alterações, né, que foram aqui anunciadas, e em cima do que também havia sido a posição do próprio SIMPA, junto com os outros sindicatos, CPERS e tal,
há um congresso, desde logo, e as orientações aí de maio são recentes, desde logo se assumiu a ideia de que há uma infectividade, né, do vírus, um grau de transmissão que já vinha sendo observado como de maior impacto, né, de maior facilidade de transmissão. E, portanto, as exigências de distância, aeração, né, o protocolo sobre número de pessoas nos ambientes, os tempos máximos, né, de permanência no mesmo ambiente, como critério de segurança e, eventualmente, de análise, né, de contágio, me parecem adequados, né? Quer dizer, a questão é que não são muito fáceis de ser executados. Eu tenho curiosidade de saber como é que vocês estão vivenciando isso na prática, né? Porque são bastante exigentes para as condições que eu conheço em geral da infraestrutura e das escolas, né? Então, eu não sei como isso está sendo materialmente garantido, né? O uso de máscaras e de máscaras adequadas, né? E máscaras que sejam periodicamente substituídas, tudo, principalmente para quem fala muito, né? E, portanto, as máscaras são umedecidas e perdem parte da sua capacidade de filtragem. As máscaras continuam sendo um equipamento de proteção individual essencial, certo? E com razão, precisam ser objeto de garantia, né? No abastecimento e também na dispensação, depois, no sentido de como descartar essas máscaras, enfim. Então, aí tem uma ênfase bastante grande. Os protocolos, né, excluem as crianças menores de 5 anos do uso de máscaras, porque realmente é bastante prejudicial, mas todos os demais, né, e sobretudo os trabalhadores aí da educação, precisam usar as máscaras. A projeção desses cuidados para o âmbito familiar é outra coisa importante, né? Quer dizer, reforçar os cuidados que as famílias precisam ter na sua proteção. E aí já pensando na família, na circulação, né, no espaço público, nos ambientes de trabalho que frequentam, a importância de que eles assumam, né, essa postura vigilante com respeito a distanciamento social, com respeito à proteção, né, com o uso de máscaras, e também a atenção de identificar precocemente qualquer sinal, sintoma que possa ser associado a um caso de Covid no âmbito familiar e que seja comunicado para a escola, que seja, né, objeto de comunicação no trabalho e vice-versa. Isso é uma questão muito importante, né? Então, a comunidade escolar precisa ficar permanentemente sendo alertada e estimulada a adotar uma postura vigilante, né, sobre essas circunstâncias, né? Da mesma maneira, né, não é necessário dizer, essa observação e uma vigilância permanente no âmbito do espaço escolar se impõe, né? É melhor errar, né, com um falso positivo do que com um falso negativo, né, no sentido de, na observação, alterações, né, entre os trabalhadores, com as crianças e tal, que possam ser suspeitas de manifestação clínica, né, devem ser imediatamente identificadas e se proceder à testagem, se proceder ao isolamento, né, se proceder à identificação dos contatos e tal. Lamentavelmente, não podemos abrir mão disso, né, e isso vai provocar idas e vindas, né, imaginem, tu ter que praticamente, né, tirar todo um grupo de crianças da escola porque tiveram contato com um caso positivo dentro da escola, né, ou ter que isolar uma criança por conta de um contato familiar, né, que se manifestou com Covid e a seguir observar isso dentro do âmbito escolar, são medidas que provocam descontinuidades, né? Quer dizer, aí tu entra e sai do processo educativo por essas medidas que impõem, né, períodos de 14 dias a partir do surgimento de sintomas como um critério de proteção baseada na clínica, né? Não preciso, a rigor, eu não preciso nem ter teste positivo ou negativo, basta observar a clínica e assumir desde logo a possibilidade de ser um caso, né? E a partir dessa lógica também alertar e isolar contatos, fazer o monitoramento.
O seriamento, né? O seriamento de testes para os trabalhadores da educação também é algo que a gente vem insistindo desde o início. Independente de sintomas, fazer exames periódicos, né? Para poder detectar precocemente, mesmo antes da manifestação sintomática, o que possa ser um trabalhador da educação que tenha, né, a doença ativa e possa transmitir para outros trabalhadores, para as crianças, enfim. Então, é um ambiente de vigilância permanente, né? Não tem como não ser. E a organização dos COIs, né, é muito importante entender esse espaço dos COIs como a estrutura que articula permanentemente essa disciplina sobre a vigilância e das medidas protocolares, né, indicadas. E fazer do espaço da escola realmente um espaço de registro, né, de análise do que está acontecendo, de respostas rápidas, né. Para isso é muito importante, claro, a boa articulação da escola com os serviços de saúde, né, dos territórios. Acho que essa é uma questão bem importante, que o plano de mediação, o protocolo já indica, né, e fazer o azeitamento desse fluxo, né, de maneira que quando surgir qualquer problema, a unidade de saúde esteja próxima no sentido do diálogo, da mobilização das medidas recomendadas aí. Uma outra questão e última que eu queria destacar é que nós temos uma situação que é bastante complexa, né? Que é o chamado pós-Covid, né? Essa síndrome pós-Covid. Os estudos mais recentes mostram que em torno de 10% da população que teve a doença, né? E aí não depende da gravidade da doença, podem ser, inclusive, pessoas que não chegaram a ser hospitalizadas, não tiveram um quadro mais grave, mas que desenvolvem uma síndrome de pós-Covid, também conhecida como Covid prolongada, que afeta um conjunto de capacidades, né? De memória, de cognição, de cansaço crônico, né? Se manifesta com cansaço crônico, problemas de não recuperar plenamente a capacidade respiratória, né? E sem falar em quadros inflamatórios, né? Cardíacos, gastrointestinais, renais e tal. Tem acontecido. 10% é muito, né? 10% da população afetada no estado do Rio Grande do Sul hoje, que nós estamos chegando perto de 1,5 milhão de pessoas, né, que formalmente se documentou Covid, quer dizer, tem uma massa de 150 mil pessoas que podem desenvolver quadros, né, variados sobre isso. Alguns afetando pouco a vida cotidiana e outras com mais força, né? Eu digo isso porque esse é um aspecto muito importante da reabilitação dos trabalhadores, né? No caso dos trabalhadores da educação, onde as questões relativas à cognição, concentração, memória e tal, são evidentemente importantes, sem falar em outros aspectos físicos, né, como esses que eu mencionei, respiratórios, né, que afetam a própria fala, e inflamatórios gerais, precisam ser objeto também de uma organização, né, da reabilitação e seguimento desses trabalhadores para evitar maiores consequências, né, e permitir uma recuperação plena para as funções em que estão inseridos. Então, isso não é uma questão menor, certo? Pessoas que podem ter COVID relativamente moderado, né, ou leve, e que depois vão apresentar um cansaço crônico, né, e outros problemas aí derivados da COVID. Os aspectos ainda psicoemocionais, né, também não são menores, né, como você sabe, nesse período pandêmico. Há um agravamento, a instalação de quadros, né, de sofrimento psíquico, de depressão, enfim, de várias formas em que toda essa situação que a gente está vivendo gera um estresse muito alto. Em todos esses casos físicos e psicoafetivos, o importante é ter também uma estratégia preventiva, né? E de diagnóstico precoce e tal. Por isso eu penso muito os COIs também como uma estruturação necessária de observar o bem-estar e a condição dos trabalhadores, né? E vincular essa estratégia
com a própria política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Porque essa é uma questão real, né? Todo mundo também, cada vez se tem mais evidências sobre essas situações da síndrome pós-Covid e das consequências também no âmbito do sofrimento psíquico, né? Da condição psíquica e emocional das pessoas aí afetadas ou expostas a isso. Essa tensão permanente, né, de vigilância permanente, do uso da máscara, de estar controlando, desconfiar se aqui podemos ter um caso, uma situação. Vocês imaginam para os trabalhadores da saúde isso é terrível, né? Porque é uma exposição permanente ali não. Mas todos os outros trabalhadores, né, que estão em ambientes que não podem controlar, porque tem uma circulação, né, de pessoas, de fluxo constante e de compromisso também emocional, né, como é o caso do educador e da educadora com as crianças, isso leva a um desgaste importante. Então, ter certas rotinas também de tratar o estresse, né, pós-traumático, digamos assim, que se é reincidente, como estratégias aplicadas junto ao contingente de trabalhadores, pode ser uma coisa importante para ter um cuidado aí profilático também do efeito de toda essa tensão. Bom, isso é o que eu queria inicialmente trazer para vocês. Acho que fico aberto aqui a observações, perguntas e elementos mais diretos que vocês, pela experiência e conhecimento acumulados aí, possam querer compartilhar. Muito obrigado.